Boa noite, queridos amigos, aos amigos também que nos acompanham pela rede social, nosso fraterno boa noite. E como nós sempre iniciamos toda a atividade espírita com a prece, nós vamos convidar aos presentes e os que nos acompanham para que possamos nos conectar com Deus. Bom Deus, envolva-nos em Tua luz, em Tua paz, permitindo que asserenemos nosso coração, a correria do dia a dia, a fim de que estejamos totalmente presentes e conscientes na atividade desta noite. Permita que a lição do Evangelho que iremos estudar nos traga reflexões a respeito da nossa vida e, de certa forma, condições para que possamos vivê-la com mais propriedade, com mais segurança, buscando sempre os valores espirituais. Assim, Senhor, agradecidos, pedindo a proteção e o amparo da espiritualidade maior, nós iniciamos a atividade de palestra pública desta noite. Bom, amigos, semana passada nós já estudamos este capítulo 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas, e nós vamos tentar aprofundar um pouco ou trazer outros aspectos sobre este tema que a Rosângela nos conduziu o pensamento na semana passada. Então, o Espírito Erasto, em um dos itens deste capítulo 21, ele vai dizer que nós devemos desconfiar dos falsos profetas. E quando nós analisamos esta proposição, inicialmente do Cristo, e agora reafirmada por Erasto, nós vamos buscar, talvez, algum entendimento exatamente na questão da fé. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos apresenta a fé de outra forma. Na verdade, ela vem inaugurar a era da fé, mas não mais daquela fé cega que até então embalava a humanidade, mas aquela fé que é embasada no raciocínio, na lógica. Ela vem de alguma forma nos ensinar para que analisemos as coisas sem uma ideia pré-concebida, podendo discernir com propriedade entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Tanto é verdade que este mesmo Espírito Erasto, agora numa anotação que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, vai nos dizer que é melhor repelir 10 verdades do que admitirmos uma única teoria falsa, uma única teoria errônea. Sendo assim, ele nos alerta para o fato de que nós devemos a todo momento exercer esse senso crítico diante daquilo que nos chega. Porque até então, todos nós, humanidade, vivíamos uma espécie de infância espiritual. Quando as ideias religiosas em si eram notadamente calcadas no misticismo, nas crendices, nas fantasias, nas superstições, com todo o respeito que nós temos a todas as denominações religiosas. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a mitologia grega, que é claro, já faz alguns séculos que deixou de existir, mas numa linha de tempo maior, é pouco tempo, nós acreditávamos em deuses, que havia um deus da guerra, uma deusa da beleza, um deus superior. Se pegarmos a mitologia romana, se pegarmos o próprio cristianismo, quando ele começa a se desenvolver e permite a enxertia de diversas ideias equivocadas, supersticiosas. Então era isso que caracterizava o pensamento religioso até então. Tanto é verdade que há poucos séculos atrás nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo e que Deus, com uma varinha de condão, havia criado a Terra em 7 dias. E a ciência veio, eu não diria desmentir, mas trazer uma outra interpretação
afirmando que existe um processo evolucionista, que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol gira em torno de outras constelações, outros agrupamentos, outros sistemas. Então, há toda uma grandiosidade na criação divina que nós ignorávamos há 2, 3 séculos atrás. E hoje, nos dias atuais, a fé, para que ela seja realmente sólida, ela não pode bater de frente com a ciência. Porque uma fé infantilizada nos seus argumentos, ela será facilmente desmontada pelos argumentos científicos, que são, de certa maneira, irrefutáveis. Então é preciso que a nossa fé, seguindo a afirmativa de Kardec, encare a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, esta recomendação, nos diz Erasto, ela é de todos os tempos, mas ela é sobretudo útil nesses momentos de transição, como o atual, quando a humanidade sofre uma transformação. Porque é exatamente nesses momentos que surgem uma multidão de ambiciosos e intrigantes, que se arvoram como reformadores ou messias. Que, de certa forma, colocam um preço, seja do próprio orgulho, ou seja da ambição, na fé, na nossa ligação com Deus, comerciando com as coisas divinas. Então é preciso muito cuidado para que realmente nós possamos, com essa fé embasada no raciocínio, discernir, gente. A doutrina espírita a todo instante nos ensina este senso de criticidade. E a proposta de hoje também é analisar uma fala de Jeremias, que está lá no Antigo Testamento, quando ele diz assim: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Vejam, há quase 4.000 anos atrás, a mesma preocupação que nós trazemos com uma atualidade incrível para os dias de hoje. De que é preciso separar o joio do trigo, usando a palavra do Evangelho, separar o certo do errado, discernir entre aquilo que é correto, que é embasado no raciocínio, na lógica, no bom senso, daquilo que é apenas uma fantasia, uma superstição. Então nós não somos mais, no século XXI, essas crianças espirituais que éramos há 2, 3 séculos atrás, porque éramos nós que estávamos encarnados. Então é preciso que nosso raciocínio, que a nossa fé, que a nossa percepção de religiosidade se altere e possa se adequar aos dias que nós vivemos atualmente. Não cabe mais aquela fé pueril, aquela fé infantil que marcou os séculos passados. Mas nós queremos, de certa forma, trazer este contexto dos falsos profetas para dentro dos arraiais do Espiritismo. Porque se lá fora nós encontramos pessoas, indivíduos desavisados e talvez inescrupulosos que comerciam com a verdade divina, com os ensinamentos de Jesus, não é menos intenso, não é menos desprezado o número daqueles que dentro das hostes espiritistas também, de certa forma, trazem algumas características dos falsos profetas. A começar por nós, que fazemos exposições e palestras, porque confesso que muitas vezes a gente vem aqui na frente e fala bonito, ou não tão bonito, e diz alguma coisa que lá no fundo a gente lembra: nossa, ontem eu fiz isso. Então, muitas vezes, nós mesmos, que estamos aqui na tribuna, de certa forma, por não compactuarmos no sentido de exemplificar aquilo que falamos, também podemos ser chamados de falsos profetas, falando daquilo que nós efetivamente ainda não incorporamos na nossa vivência. Mas, graças a Deus, a doutrina espírita tem uma tábua de salvação para nós expositores.
Porque ela diz assim, que a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita não pela perfeição dele, mas pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. Então, Marcelo, Rosângela, Valdinei, estamos salvos. Porque apesar de errarmos muito e nos arvorarmos como expositores, nós pelo menos já estamos tentando melhorar. Tentando ainda, né? Nos primeiros passos, mas estamos tentando. Então somos quase falsos profetas, se podemos assim nos expressar. Mas também é preciso entender o contexto do Espiritismo no que diz respeito àquilo que nos chega de informação espírita. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na sua introdução, no item 2, Kardec vai trazer um texto que todos nós devíamos ler com atenção, quando ele fala da autoridade da doutrina espírita. Porque normalmente, alguns de nós fazemos o Evangelho em casa, o Evangelho no lar. E a gente começa a fazer o Evangelho no lar, lá pelos capítulos 1, etc., e pula sempre a introdução. Não há nenhum problema em fazermos assim. Mas é muito importante que nós também leiamos a introdução, porque há muitas informações importantes. E uma das principais estão nesse item 2. Quando ele fala que se a doutrina espírita fosse de concepção humana, se fosse qualquer um de nós que, quem sabe, vou criar uma doutrina nova e vou chamar de espiritismo, seria apenas a opinião daquele indivíduo que a houvesse concebido. E como não há ninguém no mundo que detenha a verdade absoluta, por conseguinte, este espiritismo, a moda do Edson, a moda do Marcelo, criado por qualquer um de nós, seria a opinião pessoal dessa pessoa. E nós teríamos que acreditar na palavra deste homem. Kardec vai dizer também que se mesmo que esta revelação tivesse vindo dos Espíritos, como veio, mas tivesse vindo por um único homem, também nós teríamos que, de certa forma, colocar uma credulidade na palavra deste homem, porque ele seria um instrumento da revelação divina, tal qual Jesus também foi em seu momento. Mas Kardec vai dizer que Deus quis que esta revelação fosse diferente, que ela surgisse em diversos pontos. E é assim que o ensinamento dos Espíritos, lá a partir do ano de 1848, mais ou menos, ele começa a pulular por todo o globo. E a mediunidade surge em todos os lugares. E as mensagens começam a chegar por diversos médiuns, de polo a polo. Então havia um centro espírita lá em Paris, que o médium recebia uma carta, uma comunicação. Daí um outro médium lá nos Estados Unidos, numa reunião pública, quiçá, recebia uma comunicação. Daí outro médium na Alemanha, na Holanda, no Brasil, aonde quer que fossem, recebiam comunicações. E Kardec se torna, neste momento, a partir de quando ele começa a pensar em espiritismo, em doutrina espírita, ele se torna como que um centralizador disso tudo, recebendo comunicações de todo o mundo e fazendo essa comparação entre as comunicações, só aceitando aquilo que efetivamente diversos espíritos diferentes disseram por diversos médiuns diferentes, mas que diziam a mesma coisa. Então, se um médium qualquer dissesse alguma coisa aqui no Brasil, e um médium ou outro qualquer lá na França dissesse alguma coisa em contrário, Kardec deixava estas opiniões de molho, não as admitindo como verdade, porque havia uma contradição. E é assim que ele diz que nessa universalidade do ensino dos Espíritos que reside exatamente a força do Espiritismo. Porque só se leva em conta aquilo que diversos espíritos dizem por médios diferentes em lugares diferentes. Então há uma concordância do ensinamento dos espíritos. Só assim nós tomamos como verdade um ensinamento. E Allan Kardec foi um cara muito antenado, usando uma gíria da atualidade,
quando ele começa a perceber, logo lá no início, nas primeiras comunicações que lhes chegam à mão, que existiam espíritos diferentes. Uns com uma linguagem elevadíssima, com mensagens de moral irretocável, e outros com uma linguagem grosseira e pior, alguns outros que traziam mensagens aparentemente boas, mas que lá no meio traziam inverdades, traziam superstições, traziam erros que comprometiam toda aquela comunicação. Então ele vai entender que no mundo espiritual, no mundo espírita, os espíritos possuem graus diferentes. Tanto é verdade que lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, ele vai nos propor uma escala espírita, dizendo que tem espíritos impuros, que são, desculpa falar, gente, mas aqueles que sentem ciúme, inveja, que são maledicentes, que são ambiciosos ao extremo, que têm mais valor pelas coisas da matéria do que pelas coisas do espírito. Então, não queria dizer isso aqui nesse momento, mas grande parte de nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos na base da pirâmide. Porque nós sentimos ciúme, nós sentimos inveja, nós temos todos esses sentimentos ainda que nos prendem à terra. Além dos espíritos impuros, há os bons espíritos, que são aqueles que já estão um pouquinho melhores, que já alcançaram uma certa superioridade, e depois os espíritos perfeitos, que são aqueles do nível de Jesus, que é outro nível, né? São os top dos tops, espíritos que já passaram por todas as dificuldades inerentes às encarnações e que alcançaram este grau de espírito perfeito. E Kardec vai dizer assim, que essa classificação dos espíritos vai se basear no grau de adiantamento deles, nas qualidades que eles já adquiriram e nas imperfeições de que ainda tenham que se despojar. E, gente, isso foi primordial para nós termos a doutrina espírita tal qual nós a temos nos dias de hoje. Porque se Kardec fosse crédulo e começasse a receber tudo de todos e copiasse tudo aquilo e jogasse em publicações, nós teríamos uma doutrina completamente maluca, desorganizada, desequilibrada nos dias de hoje. Então, este critério de compreender que os espíritos nada são além de nós, despojados do corpo físico, e que ao chegar no mundo espiritual eles têm os mesmos defeitos que nós temos aqui na Terra, preservou Kardec de aceitar qualquer comunicação, muitos erros, muitas decepções. O que é triste, meus amigos, é que nos dias de hoje, infelizmente, nós espíritas esquecemos um pouco este critério de Kardec. Kardec vai dizer assim, que o primeiro exame comprovativo é, pois, sem contradita o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Eu brinquei no ESD esses dias, no grupo de estudos, que na pandemia a gente recebia a mensagem de espírito superior no Facebook todo dia. Era Bezerra de Menezes falando umas besteiras aqui, era Chico Xavier dando simpatia lá, era assim uma enxurrada de comunicações que bastava um pouquinho de bom senso para a gente ver que era uma enganação, que era uma comunicação falsa, que era um embuste. E Kardec vai dizer isso. Quando chega-nos um documento, uma comunicação, uma mensagem mediúnica, a primeira coisa é passar esta comunicação sob o crivo da razão. E essas comunicações de Facebook, de Instagram, de rede social, gente, de WhatsApp nos dias de hoje, nós vamos observar sem muito esforço que a assinatura não condiz com o conteúdo da mensagem que se nos apresenta. Então, como espíritas que somos, é preciso que nós coloquemos todo o nosso senso crítico na análise do que nos chega a todo instante, para que não sejamos ludibriados
com ideias falsas, com ideias equivocadas. Toda teoria que confronte a lógica ou a razão de Kardec deve ser rejeitada, ou pelo menos guardada na gaveta. Porque amanhã depois, se for uma teoria que a gente olha, não, mas pode ser que tenha um fundo de verdade. Se for verdade, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu à época de Kardec, que aconteceu com as obras de André Luiz. Ou seja, vários espíritos, por vários médiuns, em vários lugares diferentes, vão dizer a mesma coisa. E daí sim nós podemos comprovar aquela teoria que nos chegou por vias da mediunidade. Kardec ainda diz que uma só garantia existe para o ensino dos espíritos: a concordância que exista entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Dizem as obras que contam a história do Espiritismo que na codificação espírita, notadamente no Livro dos Espíritos, mais de 1000 médiuns colaboraram nessa tarefa de comparação de mensagens. É claro que alguns médiuns, como as senhoritas Baldin, lá na França, lá em Paris, contribuíram de uma forma mais intensa. Mas qualquer comunicação que chegava a Kardec, mesmo das senhoritas Baldin, eram corroboradas por essa concordância, através de outros espíritos em outros lugares. João mesmo vai dizer assim: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Então é necessário esse senso crítico. E parece assim, a gente vem no centro espírita falar de consolação, e o Edson vem trazer um assunto assim tão técnico, tão longe daquilo que nos serve de consolação, mas até mesmo nisso. Porque mesmo as mensagens espíritas que nos trazem o consolo, por vezes são eivadas de erros, que ao invés de nos esclarecer, de nos consolar, podem criar ideias equivocadas que futuramente serão prejudiciais para nós. Então é importante esse senso de discernimento em tudo aquilo. Lá na Revista Espírita, amigos, de 1859, Kardec vai dizer que tinha recebido 3.600 comunicações. Pense que é comunicação para mais de metro. 3.600 comunicações. E ele diz que cerca de 3.000 eram de uma moralidade irreprochável, ou seja, era legal. Então quem é bom de matemática faz a porcentagem aí de 3.600, 3.000 traziam uma questão bem legal, uma questão de moral bem interessante. Mas ele dizia que dessas 3.000, e aí eu vou saber fazer a conta, apenas 300 eram dignas de publicação, 10%. Vejam a quantidade mínima daquilo que efetivamente deveria vir a público. Porque tem muita comunicação que a gente recebe no grupo mediúnico que é primeiro para o médium ou para o grupo. Não precisa ir à publicação. Até porque nós, médiuns meros mortais, trazemos muito ainda da contribuição anímica, daquilo que é nosso. O próprio Chico, Divaldo principalmente, né? Depois de muitos anos psicografando Joana, ela chega para ele assim: Divaldo, vamos começar agora a tarefa. E o Divaldo abre um sorriso: opa, que legal! Então vamos pegar aquele material que a gente psicografou e vamos publicar? Não. Você pega tudo aquilo, queima, porque era só teste. Depois de anos e anos de psicografia. Agora que vai começar o trabalho. E daí a gente pega alguns médiums que a gente respeita de coração, mas que psicografam qualquer coisa, juntam num feixe e mandam publicar. Cheio de erro doutrinário, cheio de erro de português, trazendo ideias que às vezes até trazem alguma perturbação. Imagine um médium desavisado por um espírito mais desavisado ainda, que traz uma comunicação sobre suicídio. É um tema delicado, mas que fala algumas coisas que podem trazer um desajuste para os familiares de alguém que cometeu esse ato. Quanta irresponsabilidade! Quando nós devemos tratar do suicídio assim, esclarecendo,
mas compreendendo que Deus é eterna bondade e misericórdia. E qualquer um que tenha se equivocado pelo suicídio ou por outra coisa qualquer, vai ter nova oportunidade. Então é preciso que o Espírito que se comunica traga também esse consolo que realmente consola e que não angustia ainda mais as pessoas. Então vejam que numa coisa simples pode haver um mal muito grande. E meus amigos, eu sempre falo isso no ESO, a enxurrada de obras ditas mediúnicas, que estão aí nas livrarias espíritas e que só trazem prejuízo para a doutrina, é incalculável. As 3.600 que Kardec falou que analisou, estão publicadas, se pudermos assim falar. Mas só 300 que se salvam. Então é preciso nós tomarmos este cuidado. Ele vai dizer assim, que nós podemos julgar a necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos Espíritos. Se nós quisermos atingir o objetivo do Espiritismo, que é a renovação moral da humanidade. Porque senão vai ser mais uma doutrina qualquer, que traz um monte de conceito que nos liga ainda àquela condição de infantilidade espiritual que éramos nos séculos passados. E não vai nos trazer a maturidade que nós precisamos nesse século. Toda a precaução é pouca, diz Kardec, para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência do que, aliás, por excesso de prudência no interesse da causa. Tinha mais 2 horas de palestra, eu vou ter que ir lá para o final. Eu sempre vou me empolgando e vou falando o início e deixo o meio para lá. Eu vou começar a fazer assim agora, a partir de agora, quando eu montar a minha palestra, eu vou deixar o sem importância no meio, porque daí eu pulo. Mas eu vou concluir já a nossa fala, porque chegamos próximo ao horário, trazendo o caso de uma médium notável, Ivone do Amaral Pereira. Uma das maiores médiums que o Brasil já conheceu e que o mundo já conheceu. Vale a pena, meus amigos, pegar as obras de Ivone do Amaral Pereira e se deliciar com a escrita de forma muito produtiva, escorreita, que realmente traz um conteúdo precioso para todos nós. E ela, orientada por Bezerra de Menezes, em 1944, ela foi à Federação Espírita Brasileira, levando 2 livros, que eram da sua lavra mediúnica, para exame, a fim de que pudessem publicar na Federação Espírita Brasileira, que era a maior editora espírita à época. E lá no topo da escadaria principal, ela encontrou o seu Manuel Quintão, que era um dos diretores que examinavam as obras que seriam publicadas pela Federação. Ela chegou, falou com o Manuel, e ele disse assim, cortando ela de princípio, que ali só se publicavam livros de Francisco Cândido Xavier. Ivone desmoronou. Ademais, disse Manuel, estou ocupado, eu tenho mais de 200 livros para examinar, traduzir e não tenho tempo para obras novas. Se a Ivone havia ficado frustrada, ali ela ficou completamente desmotivada. Aqui diz no texto que ela recém tinha chego ao Rio de Janeiro e ela ficou chocada. Mesmo o Dr. Carlos Embaçaí, que era também um espírita muito influente, intercedendo a seu favor, não deu em nada. O Manuel estava irredutível, mantendo a mesma posição. E a pobre da Ivone retirou-se. Pensou que tudo aquilo, aquelas obras que ela tinha psicografada, era uma mistificação, e chegou em casa, pegou as suas obras, colocou lá fora no quintal, fez uma pequena churrasqueirinha, pegou um fósforo e foi queimar. Porque, afinal de contas, nem lugar para guardar aquela papelada toda ela tinha em casa. Mas, quando ela riscou o fósforo, alguma coisa, pegou no seu braço. Um homem levemente transparente, azulado, conteve o ato da Ivone e no seu ouvido uma voz sussurrando dizia assim, guarde essas obras.
Ela deu um jeito, achou um lugar na casa dela, que era minúscula, e conseguiu guardar a papelada toda. E ela identificou que era Bezerra de Menezes pela voz, porque a sua mediunidade era fantástica, era fabulosa, ela via, ela ouvia espíritos a todo instante. Passou algum tempo, e certa manhã, enquanto ela orava, o espírito Leon Denis, o grande apóstolo do espiritismo, se apresentou para ela e disse assim: ó, Ivone, a gente agora vai revisar, vai complementar os livros que estavam incompletos. E naquele momento começou a grande revisão e a complementação de uma das maiores obras da literatura espírita, chamada Memórias de um Suicida. Ivone entendeu então que o Sr. Quintão havia sido inspirado pelos amigos espirituais para não receber o livro quando ela foi à federação. O espírito Camilo, que tinha escrito e era o suicida que traz o seu testemunho, escrevera, mas de uma forma que não trazia conteúdos de feição doutrinária para aquela obra. E agora Leon Denis vinha complementar tudo isso. Concluída a revisão, a Ivone voltou à federação que ela frequentava semanalmente, foi recebida paternalmente agora por Dr. Vantuil de Freitas, e ela narrou o que aconteceu e recebeu do Dr. Vantuil os parabéns pela sua postura. Mas, disse ele, eu vou analisar suas obras assim mesmo. Contudo, para fazer isso, eu preciso que se me traga tudo datilografado. Pensem no desespero da pobre da Ivone. Até porque ela não tinha nem máquina de escrever. E pior, não tinha nem dinheiro para comprar a bendita da máquina de escrever. Voltou para casa com o calhamaço de papel debaixo do braço. Decorreram-se 7 anos. E ela ganha uma máquina de escrever do sobrinho. E começa a datilografar o livro que havia sido revisado há pouco. E assim, em 1954, vejam, ela foi a primeira vez em 1944. Em 1954, ela volta à federação e entrega a sua obra para ser analisada a fim de que seja publicada. Então, por isso, meus amigos, o critério, o cuidado que nós devemos ter quando nos chega em mãos uma obra mediúnica ou uma mensagem mediúnica, o critério da razão, o critério do bom senso, para que não caiamos em erro e possamos não aceitar nenhuma inverdade na nossa formação espírita aqui na Terra. Espero que de alguma forma tenha contribuído com todos. Rogo a Deus que nos ampare sempre, que nos proteja, que nos permita agora, através do passe, que possamos de alguma sorte receber aqueles fluidos que nos trarão mais serenidade, mais tranquilidade, paz interior, que possamos ao retornar aos nossos lares ou aqueles que estamos em casa, estarmos acompanhados dos bons espíritos que nos trarão proteção, que nos trarão todo este sentimento de amor, de espiritualidade que nós viemos buscar. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado, queridos amigos.